Agora na Mix, a gente fala de saúde de um jeito diferente. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Oferecimento SESI Clínica, mais saúde ao seu alcance. Agende sua consulta no WhatsApp 3204-6300. Olá, bom dia. Domingo 10 de maio de 2026. No ar, mais um programa Médico da Gente, diretamente dos estúdios da Rádio Mix 103.9, a melhor mix do Brasil. Estamos iniciando o programa em homenagem ao Dia das Mães. Hoje é o segundo domingo de maio que nós comemoramos uma data muito especial, não é? Aquela que nos doa as mitocôndrias, não é? Você sabia que as mães, elas são mais importantes do que os pais, sabia? Porque hoje a organela celular mais importante é a mitocôndria. E a mitocôndria, o DNA mitocondrial, ele é de origem materna, né? Então, olha que coisa maravilhosa. Nós já começamos homenageando as mães e enaltecendo a organela celular chamada mitocôndrias. Então, nós temos essa graça de ter as nossas mães que nos colocaram no mundo e que nos deram educação, carinho. Muitas estão no céu, outras estão aqui na terra, e todas elas sejam homenageadas e protegidas por Deus e o Senhor de todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos então iniciando o programa. Dr. Levi Jales, hoje mais uma vez no programa, não é? Ele não é neófito aqui no nosso programa, ainda na CBN, né? Ele participou de vários programas, era um assíduo colaborador, não é? Também ele tem um programa na Band, não é isso? Eu já fui também entrevistado por ele. E ele é um pós-doutor, pós-doc. Você ser pós-doc em medicina não tem pouco, talvez não caiba nas duas mãos, não é? Então ele é especialista. Eu aprendi aí para os congressos dele, as reuniões sobre dor crônica. Aprendi fibromialgia na marra, porque todo ano tinha um encontro. Autor de vários livros. Então o currículo dele dispensa comentários. Então hoje o nível aqui é muito alto, porque ele está dividindo essa mesa com a professora Catiane Nobre, que deu um show aqui recentemente, falando sobre a saúde mental dos trabalhadores, não é? Numa aula maravilhosa sobre o NR1, sobre essa nova lei que rege a saúde de todos os nossos trabalhadores. E a nossa vice-presidente da Liga da Dor, olha lá, a acadêmica Letícia Alves, né? Com essa simpatia. E quem trabalha em liga acadêmica é porque tem uma missão, não é porque ninguém escolhe uma liga porque qual é a liga que eu vou entrar? Ninguém faz isso. Geralmente quando as pessoas vão para a liga, elas vão porque querem se especializar, e ela vai aqui falar para a gente, vai falar para os seus colegas acadêmicos, vai falar a importância da dor, né? No nível exatamente acadêmico também. Então vai ser um programa realmente maravilhoso, onde nós vamos, nesta manhã de domingo, nessa manhã maravilhosa, a gente vai falar muita coisa boa. Então vamos começar o nosso programa. O assunto é sobre a dor crônica, não é? O que você precisa saber. Isso. Dor crônica, dor aguda. Dor é um sintoma ou dor é uma doença? Hoje nós vamos estudar aqui a dor sintoma, porque a dor é dos sintomas, digamos assim, de alerta para muitas doenças agudas, como apendicite, por exemplo, não é? Pelo infarto do miocárdio, não é? Então a dor ela é um sintoma muito importante que todos conhecem. Mas a dor crônica, não. A dor crônica é uma doença, ou são várias doenças. É uma síndrome, né? E essa síndrome precisa ser conhecida. Quantos idosos, né, que tomam aí anti-inflamatórios em demasia, analgésicos anti-inflamatórios para tratar a sua dor,
quando se sabe que tem técnicas, tem tratamentos não farmacológicos que poderão substituir, poderão vir ser muito importantes. Mas isso eu não entendo, eu vou só começar para provocar vocês. E, doutor Levi, suas saudações iniciais. Após a apresentação dos três convidados, a gente vai começar, então, o nosso programa. Doutor Levi. Bom dia, Fernando. Bom dia, Letícia. Bom dia, Catiane, a professora Catiane. E bom dia a todos que estão nos ouvindo e vendo. Com muita satisfação que estamos nesse importante programa, né? O médico da gente, Dr. Fernando Suassuna, foi nosso professor, com muita honra, e que continua assim sendo um colega que dá muita palestra, que está sempre atuante e que a gente tem a maior consideração. Então, eu diria que o nosso tema sobre dor crônica é muito importante. Então, a gente vê que o que você precisa saber sobre a dor, não é? A dor é uma sensação desagradável, associada a uma lesão real ou em potencial ou semelhante. E a dor leva ao sofrimento. Para que vocês tenham uma ideia, mais de 70% dos pacientes que referem dor, que procuram os serviços de saúde, referem dor como sintoma principal. Olha aí, pessoal, como é importante pela questão de prevalência, né? E a gente vê que numa população dessa como o Brasil, em torno de 40% sente dor crônica. E a dor se manifesta de uma forma que leva ao sofrimento. Daí a importância do estudo sobre a dor, não é? E nesse sentido, a gente percebe que existe aqui no Rio Grande do Norte a Liga Acadêmica Potiguar Interprofissional de Dor Crônica, a LAPDOC, que geralmente constituída pelos professores e pelos acadêmicos, principalmente pelos acadêmicos de medicina e outros colegas também e outros acadêmicos de outras áreas, da área da saúde, porque eu sempre digo que a dor é tão importante que todo acadêmico e profissional de saúde tem a obrigação de conhecer o estudo sobre a dor, porque é um dever nosso, por ética, aliviar a dor e o sofrimento das pessoas que nos procuram, dos pacientes. E nesse sentido, a Liga Acadêmica, a LAPDOC, elaborou um livro juntamente com os professores, né? E que esse livro teve a participação principal da professora Catiane Fernandes Nóbrega, que organizou. São 30 capítulos e ela teve um enorme trabalho na elaboração e na organização deste livro. Então, dessa forma, a gente vê que, de uma forma geral, o estudo sobre a dor cresce muito no mundo todo, né? Cresce muito no mundo todo. Então, a gente percebe que a responsabilidade é fundamental para que a gente conheça o estudo sobre a dor. Como eu disse, todo acadêmico e profissional de saúde tem a obrigação de conhecer o estudo sobre a dor, porque é um dever nosso aliviar a dor e o sofrimento das pessoas que nos procuram. Então, é tão importante o estudo da dor que nós temos, como eu disse, a importância desse estudo, a prevalência elevada, o sofrimento. Muitos pacientes, eles dizem assim, doutor Levi, paciente com câncer, diz, doutor Levi, eu sei que eu vou morrer, mas eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor. Então a dor oncológica, é importante que todo profissional de saúde saiba controlar, saiba tratar a dor oncológica. E a dor leva a alterações de neurotransmissores. A dor, muitas vezes, evolui para a depressão. E a depressão também provoca dor. Então, por que o paciente com depressão sente mais dor do que uma pessoa sem depressão? Porque há alterações de neurotransmissores. Para que vocês tenham uma ideia,
nós temos um sistema de neuromodulação da dor, um sistema que defende a gente contra a dor. Temos vários. Um deles, o medular, você tem o inibidor descendente, então tem alterações de neurotransmissores como serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, quando esses neurotransmissores estão baixos, há uma falha no sistema de neuromodulação. E a depressão, a teoria da depressão, uma das teorias, é que há uma redução, uma alteração desses neurotransmissores. Daí o paciente deprimido sentir dor e o paciente com dor crônica sentir depressão. Vira um ciclo vicioso. E tem mais, quem sente dor crônica tem alterações do sistema imunológico, fica mais sujeito a ter outras doenças, há uma redução desse sistema imunológico. E quem sente dor não produz, não trabalha, não é? É uma coisa que a gente percebe que quem sente dor não tem condições de trabalhar, pelo contrário, gasta muito mais recursos com o tratamento. Então, daí a importância do estudo sobre a dor, porque com todas essas manifestações que eu falei, essas situações, a gente vê que, na verdade, precisa de um projeto para valorizar o estudo sobre a dor crônica e a assistência sobre a dor crônica, né? Então, dessa forma, no Brasil já temos um projeto Brasil Sem Dor. Esse projeto Brasil Sem Dor, ele é formulado, ele foi elaborado pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor. E nesse sentido, esse projeto de lei, que é o 336/24, já foi aprovado na Câmara dos Deputados. E diz o seguinte, esse projeto pela SBED tem as diretrizes básicas para melhorar a saúde das pessoas com dor crônica. Inclusive criar o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. Inclui a dor crônica como matéria obrigatória nos currículos de cursos de saúde. Eu, por muito tempo, ensinei nas universidades os conceitos básicos sobre dor, mas era uma forma complementar. Se esse projeto Brasil Sem Dor for aprovado, toda a universidade terá obrigatoriamente de ter uma disciplina sobre dor crônica. E nesse sentido, é importante para a parte acadêmica, né? Porque é o fortalecimento desses conhecimentos. E aí a gente vê que a dor crônica, inclusive o SUS receberá mais recursos para tratar os pacientes com dor crônica. O paciente com dor crônica vai ser melhor assistido pelo SUS se esse projeto for aprovado. Também será marcado o dia 5 de julho para ser o Dia Nacional de Combate à Dor Crônica. E nesse sentido a gente vê que a cor é verde, então a promoção desse projeto mostra que vai marcar essa data nacional, 5 de julho, e a cor verde. E esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Isso é que é importante. A Associação Internacional para o Estudo da Dor já recomenda o dia 17 de outubro como o Dia Mundial de Combate à Dor. Então, a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, recomenda que o dia 17 de outubro é o Dia Mundial de Combate à Dor. Então, a gente vê que todo o mundo se preocupa com a situação da dor. Como eu disse, a dor é uma experiência sensitiva, emocional desagradável ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou em potencial. Então veja que, na verdade, a dor crônica é como uma balança. Se você tiver uma falha no sistema de neuromodulação, você sente dor. Ou se você tiver muito estímulo nocivo, também vai sentir dor. A dor, ela pode ser classificada em dor aguda e dor crônica. A dor aguda é aquela que tem uma duração até 3 meses. E ela serve até como um mecanismo de defesa. Se tem um cigarro aceso e eu boto a mão, eu queimo, eu tiro a minha mão, ele serve como uma defesa para evitar que o meu organismo seja agredido. Já a dor crônica é aquela que tem uma duração por mais de 3 meses. E nesse caso, ela vira a própria doença. Ela não tem um mecanismo de defesa. E ela é muito mais difícil de controlar. Porque, na verdade, há
alteração a nível do sistema nervoso que permite gravar o estímulo da dor. Então tem pacientes que têm dor 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Então veja como é difícil controlar a dor crônica. A dor aguda é mais fácil, mas a dor crônica torna-se mais difícil. Daí a importância do estudo, né? Essa paciente, por exemplo, é uma paciente diabética e que teve o pé amputado, porque devido à diabetes o paciente apresenta uma dor neuropática, uma dor em queimação, uma dor tipo choque, uma dor com sofrimento neuronal. E aí, para controlar, dar uma assistência melhor a essa paciente, é importante que todo profissional de saúde esteja bem qualificado para poder fazer um tratamento adequado. A gente vê também que durante o tratamento, durante a avaliação médica, é muito importante a relação que se estabelece entre o profissional de saúde e o paciente. A forma como você atende, um atendimento humanizado, um local adequado para a consulta, você avalia aquele paciente. Na relação médico-paciente, existem fenômenos psicológicos inconscientes que são transmitidos do paciente para com a figura do médico e também uma contratransferência do médico para o paciente. Então, se o paciente vai se consultar comigo e achar que eu sou parecido com o irmão dele, essa transferência muitas vezes se torna positiva e ajuda no tratamento. Se eu me parecer com alguém que ele brigou na infância, isso tudo inconsciente, o tratamento fica limitado, porque ele vai colocar resistência ao tratamento. A contratransferência é a mesma coisa, é o que o médico sente em relação à figura do paciente. Então eu vejo aquela senhora se aproximando, eu acho ela parecida com uma tia minha, eu já tenho mais carinho por ela, vamos dizer assim. Isso tudo inconsciente. E a contratransferência é o fenômeno onde o paciente coloca obstáculo ao tratamento com o intuito, com o objetivo de diminuir a autoridade médica. Isso tudo acontece. Então vejam, a mente e o corpo formam um sistema único e os mecanismos inconscientes são muito presentes nesta ligação. Na verdade, essas preocupações excessivas que as pessoas têm prejudicam muito. Então, a maneira como você pensa também interfere. Preocupação excessiva faz o músculo se contrair involuntariamente e provocar dor. Por isso que a gente sempre recomenda, né? Redução da ansiedade. Os distúrbios de ansiedade provocam muito efeito doloroso, a depressão também. E nesse sentido, esse convite do livro, né? Na verdade, um livro elaborado pelos acadêmicos da Liga de Dor Crônica do Rio Grande do Norte, a LAPDORC, nesse sentido, é um livro que vai ser lançado também no dia 11 de maio de 2026, aqui em Natal, no auditório do Plano Viver Saúde, às 18 horas. Então, todos estão convidados que possam participar. O outro lançamento será também na UNP, né? Na Universidade de Potiguar, no auditório, também às 18 horas. E esse da UNP será mais dirigido para os acadêmicos e professores que contribuírem e que participam da atividade acadêmica. Então, pessoal, eu queria, nesse momento, fazer um agradecimento e um elogio também à minha colega que fez o capítulo sobre fibromialgia, a dor invisível e o corpo em alerta. A acadêmica Natália, Natália Guedes Vinagre Solera. E nesse sentido, eu quero parabenizar a Natália, desejar sucesso e agradecer muito a participação dela neste capítulo. Ficou maravilhoso. Estamos com o programa Médico da Gente. Hoje é o dia em que nós comemoramos o Dia das Mães. E hoje o nosso assunto é um assunto
muito importante a dor crônica, né? Acabamos de ver uma bela mensagem inicial do professor Levi Jales, explicando mais ou menos os fundamentos dos mecanismos da dor e a importância também do conhecimento desse assunto em profundidade por todos aqueles profissionais de saúde, todos aqueles que se dedicam, né, tanto alunos como professores, como profissionais de saúde, nesse importante assunto. E aqui dizer, olha, nós já ganhamos aqui o livro, ó, olha aqui o livro da dor, todo mundo tem que ler, entendeu? Logicamente que todo mundo vai ter que, uma dessas duas reuniões que ocorrerá, uma no Viver Saúde e outra na UNP, é um momento, né, na segunda e na terça-feira, portanto amanhã e depois da manhã, já poderão estar presentes e adquirir o seu livro. Vamos falar agora um pouco com a professora Catiane Nóbrega, né? Porque ela foi a organizadora. Na verdade, ela reuniu vários autores, é uma coletânea de artigos, de capítulos escritos, de narrativas escritas por profissionais da mais alta competência, cada um na sua área. E, logicamente, que isso deve ter dado um trabalho gigantesco, mas hoje ela está colhendo os frutos, né? Aqui, uma psicóloga realmente já renomada na nossa cidade e uma professora realmente de formação, né, antropológica, psicológica, sociológica e todas as lógicas que vocês imaginarem. Então, professora Catiane, bom dia e seja bem-vinda mais uma vez, já que a senhora é recorrente aqui no nosso programa. Bom dia a todos vocês que sempre me recebem com muito carinho, né? Sempre me sinto muito acolhida de estar aqui e muito obrigada por poder participar desse momento tão especial. Mas antes de começar a falar sobre dor crônica, eu gostaria primeiramente de agradecer a minha mãe, uma mulher sertaneja, né, do sertão, lá de Currais Novos, Florânia, daquela região toda, do Seridó, certo? Por ter sido uma mulher de tanta garra, tanta fibra e por ter contribuído tanto com a minha vida, certo? Então, muito obrigada à minha mãe, que seu dia seja hoje lindo, maravilhoso e que você consiga se sentir abraçada por mim neste momento. E também gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas aquelas pessoas que cumprem a função materna, né? Então, sinta-se também abraçado nesse dia tão especial. E vamos lá falar sobre dor crônica, né? Esse tema tão caro. Eu mesma passei por um momento na minha vida e que vivi um processo de dor crônica e não sabia o que fazer. E como é que eu entro nessa como psicóloga estudando dor crônica? Justamente por esse caminho, né? Na hora que eu precisei, eu não vi um especialista, um psicólogo especialista em dor crônica. E a partir daí eu disse, não, eu vou estudar sobre o tema, certo? E de fato foi algo muito interessante porque eu pude me ajudar na época e hoje eu posso ajudar outras pessoas, né? Então, o que eu gostaria de dizer primeiramente para vocês. Quando a gente está no tema, lidando com um processo de dor crônica, a gente precisa entender, primeiro, que nós não estamos sozinhos e nem podemos encarar essa luta sozinhos, certo? Então, a gente precisa, né, nos cercar de profissionais competentes na área. E para isso, o ideal é que você busque sempre construir um processo de saúde em que você conte com uma equipe multidisciplinar, né? Então, claro, é importantíssimo ir ao médico. Aqui está o doutor Levi Jales, que fez uma apresentação brilhante sobre o que é dor crônica, mas a gente precisa entender que não é só ir para o consultório médico, é você se olhar no processo, né? Entender como você caminha,
como você constrói essa trajetória de atravessamento desta dor, né? Quais são os recursos que você dispõe, é preciso entender isso. E evidentemente que você precisa olhar a partir desse olhar que eu chamo multidisciplinar, certo? E adotar o quê? Um modelo de tratamento que seja multidimensional, né? Então você vai contar ali com o apoio de um nutricionista, porque não adianta nada você seguir as instruções médicas e você chegar em casa e se encher de comidas que vão ali provocar um quadro inflamatório. Não é verdade, doutor Levi? É isso aí. Né? E aí, o que mais? Então é importante você seguir um exercício físico, uma atividade física regular, né? Então a orientação do educador físico é importantíssima. Você contar com um apoio até da assistência social, quando necessário, para você chegar a conseguir uma consulta, certo? A depender do caso. Você contar com a ajuda de fisioterapeutas, de pessoas especialistas em terapia ocupacional. Então, ou seja, você tem ali várias áreas da saúde envolvidas no processo. Você diz assim, como é que eu começo tudo isso? Né? Primeiro, começa a partir do entendimento do que é esse processo de adoecimento. E aí, o ponto seguinte é como eu devo, né, me organizar para acessar esses profissionais, certo? E aí sim você conseguir, dentro de um serviço, conseguir uma conduta que seja organizadora desta equipe multiprofissional. E aí, por isso, eu disse, nossa, então isso não é fácil, né? E aí, junto com a Liga Acadêmica, eu disse, vamos tentar construir um livro, organizar um livro em que ele aponte esses caminhos, porque são caminhos diversos, certo? E que aparentemente não é tão simples assim. Certo? Eu devo consultar um psicólogo, eu não devo consultar? Quando consultar? Eu devo consultar um nutricionista, um fisioterapeuta? Quando? Né? O meu problema tem a ver com bruxismo, tem uma relação com bruxismo, então cabe aí procurar um profissional da saúde bucal, certo? Então são essas dúvidas. E aí, ou seja, esse livro ele vai estar trazendo 57 autores de diferentes áreas do saber, certo? Não só da área de saúde, mas veja bem, eu também busquei profissionais do campo do direito, até para você entender qual é o direito que você tem, né, em relação especialmente à fibromialgia, que daqui a pouco você vai falar sobre, não é? Você tem até um capítulo da filosofia, olha que bacana, né? Então convido todos vocês a lerem o livro. Você imagina quem foi que escreveu esse capítulo de filosofia, hein? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Oferecimento SESI Clínica 3204-6300. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Oferecimento SESI Clínica 3204-6300. E hoje é um dia especial também, porque nós comemoramos o lançamento do livro Dor Crônica, o que você precisa saber. Uma coletânea multiprofissional de vários temas, não é? Que é um livro, inclusive, fácil de ler, porque eu acho que ele é bem objetivo. E eu já folheando aqui os assuntos, ele tem uma abordagem realmente multiprofissional e muito assim completa, né? Os adeptos da medicina integrativa, os adeptos de todas as formas de combate à dor, sobre todos os aspectos, é contemplada com esse livro. Então mas isso aqui é uma obra da Lapidor, Liga Acadêmica Potiguar Interprofissional de Dor Crônica. E nada melhor do que a vice-presidente Letícia Alves, aqui presente, para falar um pouco sobre a Liga
né? E vai também dissertar sobre a obra que essa liga realmente acolhe, que é esse livro maravilhoso, onde nós teremos 2 lançamentos, né? Um no Viver Saúde amanhã e o outro na UNP depois de amanhã. Então, Letícia, bom dia, seja bem-vinda. E me fale sobre a Lapidorc, porque eu e o Dr. Levi, nós somos fãs de ligas acadêmicas. Nós trabalhamos muito tempo em prol das ligas. Enfrentei preconceitos na UFRN, quando eu era coordenador da UFRN. E hoje as ligas é uma realidade, não é ensino paralelo, é uma complementação do estudo que precisa ser feito de maneira curricular e extracurricular, mas toda a liga deveria ser curricular. Então, bom dia, Letícia. Obrigada, doutor Fernando. Primeiramente, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui nessa mesa, assim, grandes personalidades aqui no RN. E mais feliz ainda de vir falar dessa liga também, que é tão importante para mim e para muitos, né? A Lapidorc começou há 2 anos, pela professora Catiane, né? Ela deu início a essa jornada dessa liga. Eu faço parte da 2ª direção e a 2ª direção que organizou o livro juntamente com a professora Catiane. Foram mais de 50 autores, tanto ligantes como não ligantes também fizeram parte dessa obra. E foi assim, algo fenomenal que nós conseguimos fazer, né? Nós juntamos tanto profissionais da área médica como da área da nutrição, fisioterapia, tudo para falar sobre a dor crônica, porque a dor a gente, graças a também ao Dr. Levi, né, que nos deu muitas aulas, a gente entende que a dor não é só algo medicamentoso, né? A dor, ela vai muito além disso. Então, ver essa esfera multifatorial da dor para nós estudantes sempre foi essencial. E é isso que a Lapidorc tem como essência, né? Entender a dor na sua multifatorialidade. Ela não é só algo pontual na vida do paciente, né? É algo que atrapalha em toda a sua esfera, toda a sua vida. Então, foi daí que surgiu a ideia de Catiane, né? De seguir esse livro, essa jornada desse livro. E foi bastante desafiador, confesso. A gente começou a escrever em dezembro, eu acho, novembro, dezembro. Um processo criativo, assim, longo, demorado, demandou muitas mãos para terminar esse livro. Muitos autores demandaram muito tempo para fazer, muitas pesquisas para chegar a esse resultado final. E eu tenho muito orgulho dele porque foi algo assim excepcional, principalmente para nós acadêmicos de medicina, porque na faculdade, como o Dr. Levi fala, a gente não vê muito sobre dor. Onde eu estudo, pelo menos, a gente começa a ver só a partir do 5º período. Só que dor é algo muito presente na vida de qualquer paciente, né? O paciente, ele não procura um profissional de saúde porque ele está bem, ele procura geralmente porque ele sente dor. Então, entender de onde vem essa dor, por que essa dor está ali e como ajudar e aumentar a qualidade de vida do paciente sempre vai ser essencial. Muito bem. E o que quantos componentes tem a liga? A liga hoje conta com 31 ligantes. Da diretoria são 10, né, contando com vice-presidente, presidente. Aí a gente conta com diretoria de ensino, de extensão, de pesquisa também, que a gente foca bastante nisso. Que constitui a gente campos de prática de estágio. Nós temos campo de prática tanto no CAPS, de álcool e drogas agora, e também no SERPIC, porque a gente entende que não é só acompanhar um médico, a gente acompanha no SERPIC profissionais da área que fazem musicoterapia, auriculoterapia, porque a gente entende que a dor também precisa disso, precisa desse olhar multifatorial. Então a gente acompanha isso, que é o Centro de Práticas Integrativas aqui do RN, organizado por doutora Magda, também fenomenal. Ela acompanha a gente lá, dá uma aula de SUS pra gente, como ela fez, ela que organizou aqui em Natal, o SERPIC, toda a legislação que envolve ele. Então, assim, é fenomenal. O que significa SERPIC? Centro de Práticas Integrativas. Sim, práticas integrativas, sim. Práticas integrativas, isso. E aí, nós temos práticas lá e temos agora também no CAPS, que a gente acompanha um psiquiatra, porque a gente também entende que a maioria dos pacientes que sofrem com dor crônica também são pacientes psiquiátricos, porque isso afeta demais a qualidade de vida deles. Então, acaba que ocorre sempre um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, porque acaba que eles não têm a qualidade de vida que eles costumavam ter. Então, isso afeta bastante a vida deles, a saúde deles e principalmente o psicológico deles. Onde é a sede da Liga?
A Liga em si não tem uma sede, Não né? tem. Nós somos estudantes da Universidade de Potiguar, que nós nos organizamos, nós fazemos aulas magnas, todo mês a gente faz aulas magnas, não só com médicos, a gente já trouxe nutricionista para falar exatamente sobre o que a Catiane falou, do processo de alimentação, como é importante uma alimentação anti-inflamatória para um paciente que está sofrendo com dor crônica. A gente já trouxe fisioterapeuta também para falar da importância da fisioterapia associada ao tratamento medicamentoso para ajudar nessa qualidade de vida do paciente. Tivemos aula também, grande aula com o Dr. Levi sobre dor crônica. Ele que está com a gente há um tempo, um grande parceiro da Lapidorc, que vem nos ajudando aí nessa jornada de formar médicos empáticos, médicos com uma visão ampliada sobre dor. E o que você tem a dizer sobre o livro? Vamos falar agora sobre o livro. O livro, para mim, é uma coletânea assim, do que a gente acredita que vai ajudar os profissionais da área da saúde sobre dor. Compreender não só o manejo farmacológico, que tem no livro também, o que pode ser associado à dor, tem a parte da dermatologia, tem sobre a fibromialgia também, que afeta muita gente. Temos também a questão da dor facial, tem a parte da fisioterapia também que eu comentei, dor pélvica crônica. Então, assim, a gente fez uma coletânea assim, de principais dores crônicas associadas a tratamentos farmacológicos e não farmacológicos para profissionais da área da saúde e também leigos, porque é uma leitura assim, não é uma leitura fácil, eu não diria que é uma leitura fácil, mas também não é complexa, dá para compreender, uma leitura que você consegue sair, você consegue aprender, eu diria isso. Pelo que eu estou vendo aqui nos capítulos do livro, é um livro realmente que vai agradar todo mundo, porque como ele trabalha com a medicina integrativa, não é? Tem aqui muita coisa que o médico não sabe, a auriculoterapia, florais e dor crônica, até o cannabis medicinal do tratamento da dor crônica, inflamação silenciosa, contribuição da nutrologia no tratamento da dor crônica. Então é muito difícil algum profissional de saúde, algum médico estar fora desse programa. Então sempre vai haver capítulos que interessam a todos que fazem medicina. Então eu convido todos a adquirir o livro. Vou dizer mais uma vez que teremos um lançamento amanhã lá no plano de saúde, não é? Viver Saúde. Isso. E na terça-feira, depois de amanhã, na Universidade de Potiguar. Então, Tem uma coisa que eu acho assim, bem interessante de ser dita, é que as pessoas elas podem ler o livro de qualquer ponto. Claro que quando o livro ele foi concebido para que o leitor que começasse a leitura, ele fosse desenvolvendo um raciocínio, certo? Mas o leitor que desejar ler apenas um capítulo sobre, por exemplo, os direitos de quem tem dor crônica, ele vai compreender, certo? E não vai ter nenhum prejuízo em todo o processo de leitura, né? Então, e você vai encontrar capítulos mais complexos, digamos assim, e capítulos mais simples, tá? E aí você vai se experimentando nessa leitura, né? E tem capítulos que você pode, talvez precise voltar, porque tem uma linguagem mais acadêmica, certo? Principalmente quem não está na universidade, mas nada impossível de ser lido, né? É um capítulo que vai te convidar a uma releitura e a partir daí você vai poder desenvolver uma boa compreensão, certo? Então você tem capítulos mais... Por quê? Porque não existe um formato único, certo? A gente buscou deixar todos os autores dos seus capítulos à vontade nesta escrita. Então você vai ter capítulos com caráter mais de ensaio e capítulos com um caráter mais acadêmico, certo? Agora, o que é importante de ser dito é que todos os capítulos, eles têm um cuidado de mostrar evidência científica.
certo? Então, isso é o que garante a qualidade do trabalho. Então, se você pode olhar, todos têm uma referência bibliográfica robusta, com textos atualizados, certo? Com essas evidências sendo apresentadas, tá? Então, eu acho que isso é um diferencial que a Liga, né, está trazendo aqui nessa reunião desses capítulos. Nós temos os alunos da UNP envolvidos, mas também temos alunos de outras universidades, né? Então, nós temos alunos do curso de Medicina da UFRN envolvido aqui, da Universidade de Alagoas também, né? Então, o que é muito interessante, porque se cria uma possibilidade de diálogo entre as universidades, né? Então, a ideia é muito essa, trazer um diálogo, fazer um diálogo com a sociedade. Tem professores aqui, mas também tem profissionais que vivem apenas dessa atividade, que não tem uma vida acadêmica. E é importante estabelecer esse diálogo também com os não acadêmicos, né? Então, eu penso que o livro ele tem uma riqueza muito grande e ele vai agradar a muita gente, né? Professor Lebi, gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu gostaria, sim, de parabenizar a todos acadêmicos da Lapidorc, né? E em especial a presidente Juliana, porque realmente foi um trabalho muito bonito e é um grupo de acadêmicos que com certeza terá um bom futuro. O acadêmico de hoje será o médico de amanhã. E o acadêmico da Liga tem um perfil. Ele estuda não para tirar nota apenas, porque ele quer aprender sobre aquela matéria. Então, o interesse do acadêmico que trabalha numa liga, que participa de uma liga, é maior, porque ele tem o interesse de aprender e colocar em prática. Quando ele se formar, vai ser mais fácil a atividade dele como médico e na sociedade. Levi, eu vou fazer uma pergunta a você, que aproveitar você aqui, né? Pois não. Na sua opinião, qual é o maior erro no tratamento da dor crônica? É a falta do diagnóstico. A importância do diagnóstico é fundamental para que a gente tenha um tratamento mais correto. Então, muitas vezes, a dor ela não é diagnosticada. Qual a causa da dor? A gente tem que procurar a causa da dor. E, nesse sentido, é importante fazer uma história clínica bem feita, uma anamnese bem adequada, fazer um exame físico completo. O médico examina o paciente quando ele entra na sala, a parte da deambulação, como ele anda. Então, já existe vários tipos de marcha que já dá uma ideia do diagnóstico. Então, uma avaliação da parte da cabeça, pescoço, tórax, os membros superiores e inferiores e o perfil psicológico daquele paciente, a maneira como ele aborda faces, a maneira como ele se expõe, tudo isso é avaliado em uma consulta médica que deve ser. Então, a consulta médica, ela não pode ser rápida, tem que ser uma consulta num tempo razoável. Todo médico tem que atender bem seus pacientes, é uma consulta adequada, não pode ser uma consulta rápida, porque a gente não adivinha. Então, dessa forma, através da história clínica bem feita, um exame físico completo e os exames complementares, a gente tem condições de dar um diagnóstico daquela dor, dar um diagnóstico daquele quadro doloroso, vamos dizer assim. Qual enfermidade está provocando essa dor crônica no paciente? Existem 3 mecanismos para dor crônica, não é? Então, existe aquela dor, né, pelo trauma, pela inflamação, não é? Existe que é a nociceptiva. Nociceptiva é a dor provocada pelos estímulos dos nociceptores. Os nociceptores são receptores. Paciente que tem uma hérnia de disco. Sim, a hérnia de disco, que é uma protusão do núcleo pulposo, não é? Da vértebra. O disco, ele muitas vezes ele hernia entre uma vértebra e outra,
Por exemplo, a hérnia de disco mais frequente fica entre a vértebra lombar 4 e L5, lombar 5. Então, quando a gente vê o paciente, vai avaliar, ele refere dor lombar, muitas vezes com irradiação para um dos membros inferiores. E aí, no exame físico, a gente faz o teste de Lazegue, levanta a perna do paciente e se ele referir dor, é provável que seja uma herniação. E nesse caso, a gente solicita um exame complementar, por exemplo, a ressonância magnética e vê qual é a protusão e faz o tratamento adequado. Outro tipo é a dor neuropática. Então é muito comum hoje, nós estamos vivendo uma epidemia de herpes zoster. Sim. E uma das complicações na herpes zoster é a neuropatia pós-herpética. E há um grande sofrimento desses pacientes, principalmente porque o tratamento nem sempre é eficaz. Apesar de ser utilizado drogas como pregabalina, gabapentina, esses medicamentos que atuam a nível do sistema nervoso, já que a dor neuropática é uma inflamação nervosa, não é isso? É isso. E isso é muito importante, gente, porque essa dor não se trata com analgésicos. Essa dor se trata com esses medicamentos, né, que são geralmente são anticonvulsivantes, têm ação neurológica, e muitas vezes também o paciente não responde a esse tratamento. Então, assim, na dor neuropática, eu vejo como, na minha prática diária, como um dos maiores problemas. Sim. No tratamento. E eu sei que você sempre tem novidades no tratamento não farmacológico, muitas vezes, né? A estimulação transcraniana, que você é um dos maiores incentivadores, não é? Me fala um pouco sobre a dor neuropática. Então, a dor neuropática é resultado de um sofrimento neuronal. Você falou no herpes zoster. Então, a gente sabe que o herpes zoster é provocado pelo vírus da catapora, né? A pessoa na infância tem catapora, o vírus fica latente e quando cai, tem uma deficiência na imunidade, a pessoa tende a aparecer com a volta do vírus que pega um segmento do corpo. Geralmente não ultrapassa a linha média, a linha alva. E geralmente pega um lado do corpo. Pega um filete nervoso e provoca várias vesículas e muita dor. É uma dor neuropática, uma dor com sensação de queimação, uma dor com sensação de choque. Eu estou atualmente com vários pacientes com herpes zoster, com neurite pós-herpética e em tratamento. E o tratamento da neurite pós-herpética é feito com medicamento, que você já citou, a pregabalina, é um dos medicamentos. A duloxetina ou qualquer outro antidepressivo também é utilizado. Por quê? Porque o antidepressivo fortalece o sistema de neuromodulação contra a dor e alivia a dor. E outros medicamentos. Agora, o tratamento não medicamentoso. Como é que eu posso associar o tratamento não medicamentoso para o herpes zoster, a neurite pós-herpética? A gente pode utilizar tanto a acupuntura, a neuromodulação periférica e a neuromodulação central. A acupuntura é uma especialidade médica onde você utiliza aquelas agulhas em pontos já bem conhecidos para aliviar a dor do paciente. Geralmente, quando a gente faz acupuntura, há a liberação de endorfinas. Endorfinas são opioides endógenos. Opioide é um analgésico forte que atua em receptores do nosso organismo, receptores cerebrais. Então, a acupuntura ela pode ser feita para ajudar nesse caso. Inclusive, tem uma técnica chinesa chamada cercando o dragão, porque, na verdade, o herpes zoster parece um dragão, porque queima, é uma sensação de queimação. E aí você pode fazer você pode fazer um estímulo elétrico, uma neuromodulação periférica. Você coloca um equipamento que produz um estímulo elétrico e esse estímulo elétrico é colocado na agulha de acupuntura e provoca um efeito muito mais potente, um efeito analgésico fantástico e que ajuda muito os pacientes com a neurite pós-herpética. Outra possibilidade também, ainda na neuromodulação, é você usar a estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua,
que é realizado por um equipamento onde você coloca 2 eletrodos a nível do crânio do paciente e passa 20 minutos estimulando. Então, essa estimulação elétrica em determinada parte do crânio estimula o cérebro e produz uma quantidade boa de neurotransmissor que provoca uma analgesia potente. É muito utilizada. Essa técnica é dolorosa? Não é dolorosa, não é invasiva. Nem é um choque, né? Ela é uma sensaçãozinha de prurido, uma coisinha simples. O paciente não refere muita sensação, não. É bem aceitável mesmo. Não tem muito sofrimento durante esse tratamento, não. Pelo contrário, dá uma sensação agradável. A estimulação é chamada também TDCS, é uma siglazinha chamada TDCS. E existe a estimulação magnética transcraniana. Essa estimulação magnética transcraniana é realizada com um equipamento mais sofisticado, um equipamento maior, que vai criar um campo magnético a nível cerebral do paciente e provoca uma analgesia e uma sensação de bem-estar. A estimulação magnética transcraniana é realizada tanto para dor crônica como para depressão. Muitos pacientes com depressão são beneficiados com a estimulação magnética transcraniana. O paciente fica semi-sentado, né, em um sofá e o equipamento sobre a cabeça do paciente durante 20 minutos, escutando música, dá um efeito agradável. Muitos pacientes concluem o tratamento com benefício acentuado. Geralmente a gente utiliza 10 sessões, 3 por semana, e nesse sentido o paciente refere uma sensação agradável, tanto de analgesia como de bem-estar. O terceiro tipo de dor é a dor nociplástica, que é o tema da próxima, né? A fibromialgia é um dos exemplos mais frequentes. Mas nós vamos para o intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Oferecimento SESI Clínica, 3204-6300. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Oferecimento SESI Clínica, 3204-6300. Vamos iniciar o programa Médico da Gente na sua segunda parte. E agora vamos trazer um assunto muito importante que tem atormentado a vida da população humana. Nos últimos dias, um assunto assustou o mundo. Um surto de hantavirose ocorrido em um cruzeiro marítimo, com registros de mortes e preocupação internacional sobre a possibilidade de uma nova emergência sanitária global. Mas afinal, o que é hantavirose? Como ocorre a transmissão? Existe risco real de pandemia? Há tratamento, tem vacina. Então hoje nós estamos trazendo aqui no nosso programa a renomada infectologista doutora Roberta Lacerda, que vem otimizar tudo que há de mais atual sobre essa doença, nessa entrevista importante para que todos nós possamos realmente estar bem informados, tranquilizar a população que muitas vezes fica esperando uma outra pandemia, já começa a comprar remédio, já começa a se esconder no interior, enfim, cada um fazendo o seu mecanismo de fuga, não é? E ninguém mais do que a doutora Roberta Lacerda, infectologista, que na pandemia realmente fez um grande trabalho e continua fazendo um grande trabalho em prol do combate às doenças, notadamente às doenças virais. Doutora Roberta Lacerda, bom dia. Bom dia, professor. Um prazer estar aqui com o senhor mais uma vez, discutindo um tema tão importante atualmente, né? Ficou muito patente na mídia essa notícia. Então a gente quer tranquilizar as pessoas com relação a informações que nós já conhecemos, o ciclo, o quadro clínico, quais são as características epidemiológicas, e dizer que não é nada além do que a gente já espera no contexto de uma doença endêmica, né, nessa região da Argentina, de onde partiu o cruzeiro, mas que tem características que a gente precisa ter cuidado em se tratando de medicina do viajante, né, nesse contexto de grande afluxo de pessoas, né, rápida
a fluxo, né, de turistas de um lugar para o outro, então a gente tem que ter isso em mente. Vou fazer uma pergunta. A senhora já viu algum caso de hantavirose? Nunca tive essa oportunidade. Só discussão anatomopatológica. A gente viu também somente em discussão de caso. O protótipo que a gente tem mais próximo aqui é a leptospirose, né? E a leptospirose, que às vezes a gente confunde com a hantavirose, mas a gente não tem essa. E a gente tem o transmissor, a gente tem toda a cadeia epidemiológica da doença, mas a gente não tem a doença. Isso. Então, qual a diferença, né? A gente vai ver da hantavirose que ocorre endemicamente, não é? Na natureza, aquela doença ecológica, para um surto que leva à morte de pacientes, morte de grande número de pessoas. Doutora Roberta, como surgiram, como começou este episódio, não é? Que começou no dia 1º de abril e até hoje está sendo monitorizado pela Organização Mundial de Saúde. Como foi que começou tudo isso? Vamos começar então descrevendo, né, a síndrome clínica, né? Os primeiros relatos que a gente tem são da década de 50, né, Guerra da Coreia, e depois na década de 90, né, particularmente com esse subtipo da cepa Andes, que é a variante mais letal da América do Sul, predominantemente na Argentina e Chile, chegando até índices de 46%, 50% de letalidade, e que é uma doença que é uma zoonose viral aguda e que tem essa transmissibilidade a partir de reservatórios de roedores, né? O gênero do vírus é um vírus de RNA, o Hantaviride tem o subgrupo do gênero Orthohantavírus, no Brasil e nas Américas, mas tem essas variações, né? Nós temos aqui uma variante araucária, temos outras variantes, mas tem o mesmo roedor transmissor, não em espécie, mas em gênero, que é o Oligorhizomes, que é típico dessa região, né, de plantação de arroz, tal qual a gente comentou do nosso caso aqui da leptospirose, porque é uma doença ocupacional endêmica nessas regiões. No Brasil predomina sul, sudeste, centro-oeste, em Mata Atlântica, nessa região São Paulo, né, no sul, e aqui na América do Sul, no Chile e na Argentina, com um outro subtipo que é o Oligorhizomes, que tem a característica da pata preta, né? Do rabo longo na Argentina e o da pata preta aqui no Brasil. Então a gente tem esses dois roedores que transmitem através de aerossóis que são inalados a partir da urina, das fezes e da saliva desses roedores. Por isso que se diz que é uma doença ocupacional, predominantemente em homens adultos, jovens, que lidam, né, com silos, armazéns, plantação de alagadiços de arroz, onde tem esses roedores. E aí o aerossol é inalado, por isso que a gente fala que no uso de EPI tem que ter cuidado com máscaras, né, N95, que vão diminuir o contato com o aerossol por bronquíolo terminal, e também o uso de calçados, né, para na hora que você está removendo não varrer essas partículas aéreas, mas jogar água e tentar limpar aquele local sem revolver, né, para o ar essas partículas com os contendo, né, o vírus. E com relação ao surto da Argentina, a gente sabe que foi um cruzeiro que estava partindo lá de Ushuaia, 1º de abril. Dia 6 de abril começam os primeiros sintomas num senhor holandês, que depois vem a falecer em menos de 5 dias, aproximadamente ali dia 11 de abril. Não sei se a gente está com um infográfico para o pessoal acompanhar, que tem uma imagem que está circulando, né, nas redes, mas que mostra bem direitinho essa linha do tempo cronológica. E na sequência vão surgindo outros casos, né? Nós temos um outro paciente, né, um alemão, e depois a própria esposa desse senhor que falece durante ainda a viagem. Todo o navio fica no sistema de quarentena, né, ainda na sua trajetória. Inicialmente eles planejavam aportar ali no Cabo Verde, né, e terminar a viagem por ali, mas devido ao falecimento desse paciente, do adoecimento, porque são
150 passageiros e 70 tripulantes, né? Então, 220 pessoas a bordo, com um que já estava falecido, com esses outros 3 suspeitos, e inclusive atualmente o médico, né, da tripulação, que também se encontra muito doente. Eles param ainda na África do Sul, ainda antes de ir para Cabo Verde, deixam um paciente lá britânico sob cuidados intensivos e vão lá para Cabo Verde, mas não aportam, eles não dão autorização para descer até lá. E aí eles pediram autorização, no caso da Espanha, né, para nas Ilhas Canárias eles fazerem essa última parada. E aí, nesse meio tempo, a gente já sabe que a esposa do holandês falece depois da viagem, e há uma nova paciente suspeita que entrou em contato nesse voo da Holanda, né? Que ela retorna para casa. E todas as pessoas desses voos que entraram em contato, que a gente chama de rastreio, né? De comunicante, a gente tem que deixar em quarentena, em torno aí de 20 dias, pelo menos, para a gente saber se esse paciente vai apresentar sintomas, fazer testagem, né? RT-PCR, ELISA, IgM, que são os exames mais padrão ouro, para poder detectar os sintomas. Os sintomas, o problema, professor, é que, assim, dada a comoção e que lembra tudo na pandemia, né? O pessoal até diz, pesquisa de ganho de função, eu até dei uma pesquisada boa com relação a isso, se tinha alguma característica, ainda não foi divulgado sequenciamento gênico dessa cepa, para dizer que há uma maior potencial transmissibilidade entre humanos. Das várias variantes, a gente sabe que a Andes é a que tem transmissibilidade humana a humano. Mas para dizer que houve um ganho de função, teria que ter um número muito grande de pacientes até esse momento doentes ou com óbitos, que não é o caso. Então a gente tem um número esperado, né? Já do que tem, dos 220, só 3 que adoeceram de fato graves e 2 óbitos, né? E com esses outros 3 em andamento aí, mas já tem 8 confirmados. E com relação a isso, a gente sabe que o tratamento é de suporte. Muitas vezes o quadro clínico varia com uma fase prodrômica ali de 4, 7 semanas de período de incubação, seguido de uma febre alta, com sintomas que são inespecíficos, mialgia, dor no corpo, dor abdominal, náusea, vômitos, podendo ter ali no final dessa fase para a fase outra, né, que é a fase respiratória, os sinais clínicos respiratórios de tosse seca, produtiva, sinais de edema agudo do pulmão, petequias, síndromes hemorrágicas afetando pulmão, rim e, sobretudo, também o sistema circulatório, porque é uma endotelite, né? Ela lesa as tight junctions do endotélio e, com isso, o endotélio fica vazando. Muito semelhante ao que acontece na Covid, na dengue e em outras tantas doenças de síndromes hemorrágicas virais, Marburg, ebola. Então, não há nenhum sinal de que indique que houve ganho de função por isso, porque a evolução e a história natural dos casos que vêm sendo descritos está dentro do contexto que a gente já sabe, né? Se a gente for comparar, por exemplo, os dados epidemiológicos da Argentina, ela ia indicando que havia um aumento no número de casos esse ano, mas para o que é previsto dentro da epidemiologia local, né, deles. Com relação ao número de casos que eles vão observando ao longo do tempo, nos últimos 10 anos, gira em torno de 700 casos. Então, assim, não é um número que extrapola o que os últimos 10 anos vem mostrando, né? Aí tem toda uma discussão dessa questão de clima, de mudanças climáticas, do roedor, mas é muita extrapolação. Tudo hoje é mudança climática. E claro que qualquer mudança no ambiente pode afetar a dinâmica de um animal, do seu hospedeiro, enfim, de toda a distribuição regional. Mas todo turista vai eventualmente passar por áreas de natureza, né, de exposição e que eventualmente pode contrair, dentro do contexto de medicina do viajante, uma zoonose, né, antropozoonose, no caso, porque tem a transmissão humana, nesse íntere da viagem. No que você falou, e a gente tem que... Você falou em torno de 700 casos, mas isso falando em surtos. Se você, na literatura fala em 200 mil casos no mundo todo. Uhum. Você acha que é isso? 200? Acumulado, né? Mas quando você pega, por exemplo, eu baixei o boletim epidemiológico, né, dos últimos 3 anos,
E ele comenta isso. Vou dizer aqui em dados mais Que é para não extemporâneos. alarmar a população. Só entre 2025 e 2026 foram 101 casos confirmados. E, claro, uma letalidade alta de 32 óbitos, né? 31, 39% nessa média histórica, mas não tem assim um número aumentando nos últimos 10 anos. De 2013 a 2023, nessa série histórica, é desses 758 casos confirmados, com a média de 69 casos por ano. Então, isso é o padrão desde 93 no Brasil, por exemplo, e na Argentina, podendo chegar a 101 casos. Então, Brasil, 69 casos ano, Argentina, 101 casos ano, sabendo que a cepa, né, a variante da Argentina, é mais letal do que a nossa. A gente sabe que existem várias formas clínicas de hantavirose e as mais importantes é a síndrome hemorrágica, a febre hemorrágica com comprometimento renal. Isso. E a síndrome pulmonar, síndrome cardiopulmonar. Isso. E na Ásia, não é? Predomina a forma renal. Isso. Na Europa, a forma renal com uma forma endêmica, uma nefropatia endêmica, que essa nefropatia endêmica ela é menos grave, né? Não deixa de ser uma doença importante. E na América do Sul, na América do Norte, mas na América do Sul, predomina a forma pulmonar, cardiopulmonar. Então, é exatamente dentro desse contexto, dessa distribuição geográfica no mundo ser heterogênea, embora você falou que há uma certa, digamos assim, homologia dentro do transmissor, né? O roedor. O gênero é o mesmo. O gênero é o mesmo, mas nós vamos ter aqui mais a forma cardiopulmonar, que é a mais grave. Isso. Tanto que evolui em horas a dias, né? Então, assim, a grande questão da gente alertar profissionais de saúde que lidam com áreas de fronteira, transporte de pacientes, medicina do viajante, é ter em mente que qualquer síndrome viral aguda, respiratória ou gastrointestinal, deve ser olhada com cuidado nesse contexto. Mas o nexo epidemiológico é tudo, né? Então a gente está numa temporada de o que é que faz diagnóstico diferencial com a hantavirose? Dentro do nosso atual quadro, influenza, que pode também levar a uma síndrome hemorrágica pulmonar. Temos a dengue, que também causa plaquetopenia, hemoconcentração e choque, né? Circulatório, hipotensão. E no caso daqui, que regionalmente é o que nós temos mais próximo de protótipo, a leptospirose e a malária, né? Que seriam as outras formas virais agudas, com plaquetopenia, lesão endotelial, quadriforma pulmonar, forma renal, que afetam esses órgãos distintos. Mas a viagem, né? Você pegar um paciente que dividiu viagem nesse voo, nesse período da Holanda, é isso que torna tão importante você colher a história clínica completa, né? 80% do diagnóstico, o aforismo da medicina, esse axioma é verdade, é da história clínica. Então, se você não pergunta de onde vem, para onde vai, com quem andas, o que come, com quem dormes, você não vai saber nunca. E essa forma desses pacientes, será a forma renal ou é a forma Eles descrevem como uma cardiopulmonar, né? Que é o típico lá da Argentina. Então, o rapaz, o holandês, ele falece em menos de 5 dias, né? Dia 6 surgem os sintomas, dia 11 falece. Então, é uma forma rápida, bruta, e tem que ter muito cuidado com a reposição volêmica, porque às vezes, no afã de resolver a hipotensão, o pessoal esquece que aquele líquido está indo predominantemente para o pulmão. Então, tem que fazer um balanceamento, né? Fazer controle com aminas vasoativas, fazer uso de diálise, né? Se necessário, lesão renal, que não foi o caso, mas necessariamente é uma luta de uma SARA com endotelite e que você está ali no meio de uma dinâmica pulmonar, com ventilação mecânica, para que o paciente não termine, né, com um edema agudo, né, refratário pulmonar. Do ponto de vista da imunopatologia, a gente observa que se fala muito na ação das células de Langerhans, que coletam através do endotélio os antígenos virais, e ele tem a capacidade de disseminar rapidamente esses antígenos virais. Ele, além de processar para colocar
em contato com os linfócitos, mas ele principalmente faz uma amplificação durante esse período de incubação inicial. E essas células de Langerhans, elas têm esse papel, além da possibilidade, né, de determinados monócitos se transformarem em células de Langerhans-like para fazer esse efeito multiplicador do processo inflamatório. Então, assim, inflamação, edema e hemorragia. Essa tríade clássica que ocorre em inúmeras viroses. E ela é comandada por ação de um mecanismo de imunidade inata que está, digamos assim, está bastante acentuado e leva então a esse padecimento. Uma das coisas também importantes é que nos sobreviventes, aqueles que fizeram a forma pulmonar, há uma sequela de comprometimento pulmonar importante. Em pacientes que passam 1 a 2 anos ainda com dispneia, com falta de ar, com insuficiência respiratória. Então, assim, além de 40% de mortalidade, ainda existe essa possibilidade de uma lesão muito mais ampla do que acontece em outras viroses hemorrágicas. Então, isso nos preocupa bastante, não é? Ainda bem que a doutora Roberta foi muito feliz quando ela já enclausurou, já enjaulou, já fez com que a gente entendesse que essas doenças elas são muito restritas ao contato íntimo entre as pessoas. Porque o roedor vai estar sempre na cadeia epidemiológica, seja como fonte primária, e aí a infecção interhumana ela se estabelece em consequência da infecção primária através do roedor, daí se dizer que é uma zoonose, uma antropozoonose. Então a gente tem que entender que doença de animal, doença infecciosa do homem, passando por animal, sofrendo spillover, ele vai provocar danos irreparáveis, porque a imunidade da população não está preparada para receber esse vírus. A gente sabe que para adoecer, né, da hantavirose, você tem que ter um grande inóculo, um contato muito íntimo e realmente uma deficiência da sua imunidade inata. Aí algumas pessoas perguntam, mas eram pessoas saudáveis que estavam lá. Bom, eu não cheguei a ver de fato a idade específica do casal holandês, mas a gente sabe que o europeu viaja do idoso ao adulto jovem e que com a imunossenescência, a gente sabe que a partir de 50, 60 anos, há um decaimento de linfócitos, as pessoas vão estar mais suscetíveis também. E ali, confinados, né, dentro de uma cabine, né, dentro daquele local, os próprios tripulantes também, quando a gente estuda medicina ocupacional, o trabalho desses profissionais em cruzeiros, em tráfego aéreo, a própria indústria de ferrovias, eles são muito, muito exaustivos e turnos de trabalho extensos. Então são pessoas que acabam tendo turnos prolongados, equipes reduzidas, sobrecarga, qualidade do sono péssima, então cortisol muito alto, alimentação restrita e sem muitas vezes exposição a sol, níveis de vitamina D baixo, tudo compromete, né? E concorre para o pior desfecho, que no caso do holandês eu diria que foi o atraso da hipótese diagnóstica, né? De você saber que a Argentina já vinha com um aumento de casos, saber que é endêmico, região ali de Bariloche, Ushuaia, todos esses lugares, e não pensar no paciente com esses sintomas e já deixar em isolamento, vendo que ali aquele caso já foi o quê? A própria esposa, o médico que atendeu, um outro paciente, então rapidamente ali, em 5 dias, ele falece. Então isso já alerta para a probabilidade desses vírus hemorrágicos virais. Essas síndromes hemorrágicas virais. Então o diagnóstico ele é muito mais epidemiológico, né? O clínico é muito... E vai ter em meio a um navio, né? Condição de fazer um teste rápido, um RT-PCR. Mas é como a gente disse, epidemiologia é tudo. Então a gente sabe diagnosticar o paciente pelos dedos com carvão, né? Como a gente tem descrito lá nas lições de William Osler. Esse é um alerta para os nossos alunos de medicina, os nossos ex-alunos de medicina, os futuros alunos. E a epidemiologia é tudo. E cada vez ela é menos ensinada, cada vez ela é menos
ninguém às vezes não pergunta nem... É um capítulo que passa a parte. As pessoas querem pular direto para exatamente. Diagnóstico e do que tem de mais moderno em John Hopkins. Muitas vezes você não vai ter aqui a beira-leite na UPA de Pajuçara e você vai precisar dar um diagnóstico pensando onde o paciente esteve, com quem esteve, o que comeu, qual o tempo, né, de evolução dos sintomas. Então, essa evolução rápida de sintomas inespecíficos a um quadro pulmonar renal grave tem que alertar para essas síndromes hemorrágicas. Muito bem. Estamos no programa Médico da Gente, não é? Estamos praticamente falando no nosso segundo assunto do dia, falando sobre o hantavírus e o surto lá no navio e risco de pandemia. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Oferecimento SESI Clínica 3204-6300. Programa Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. Oferecimento SESI Clínica 3204-6300. Voltando a apresentar o programa Médico da Gente, nós sabemos que quando a pandemia começou, do Covid, né, ela começou mais ou menos de maneira despretensiosa e rapidamente ganhou o mundo todo e nós não estávamos preparados nem para o diagnóstico, nem para o tratamento. Eu queria que você... Então, muita gente está especulando nas redes sociais se existe algum tratamento para esse vírus. Esse vírus tem alguma coisa em comum com o Covid, com o vírus da influenza, com o vírus do HIV? Existem medicamentos reposicionados que poderiam também já começar a se estudar a possibilidade, porque para não vir aquela outra história de quando tiver com falta de ar, vai lá para o hospital e espera a morte chegar. Isso não pode ocorrer mais. O tempo é o senhor da razão. Foram 6 anos que nos ensinaram que a gente pode matar o vírus de várias maneiras, não é? Como é que está a situação? Existe algum tratamento efetivo? Vou fazer um comentário aqui que eu já fiz várias vezes. A gente acha que tratar uma doença viral é você inibir o genoma do vírus e fazer com que ele seja destruído, como se fosse um jogo de videogame. Não é. Quando o vírus está dentro da célula, o vírus não pode ter metabolismo fora da célula. Dentro da célula é que ele faz tudo o que tem que ser feito. E a célula tem que fazer tudo o que tem que ser feito para acabar com o vírus. Então, estão discutindo, porque o vírus, porque o medicamento atua no núcleo e o vírus está no citoplasma. Não é verdade. Você tem que estudar todo o mecanismo da resposta intracelular aos vírus. E aí eu pergunto, antes de chegar no citoplasma, né, ele vai passar por uma membrana. Então tudo começa ali, né? Tudo começa ali, muitas vezes endossômica, muitas vezes pH de lisossomo. Complexo de Golgi, muitas vezes proteossomos que podem complicar a vida do vírus. Mudança de pH, exatamente. Entendeu? Então, todos esses fatores, eles também existem, do jeito que existem fatores ambientais, que o Dr. Roberto falou muito bem, existem fatores intracelulares, gente. Lembre-se que na Covid, quando começou tudo, o próprio governo separou 13 medicamentos reposicionados para serem pesquisados. E de uma hora para outra, esses medicamentos sumiram da pesquisa. Então, medicamentos anticonvulsivantes, medicamentos para gastrite, medicamentos para doenças parasitárias, todos esses medicamentos foram medicamentos seguros. Então agora na internet usa, não usa. Então eu aqui vou logo dizendo aqui para tirar todas as, não é? Que acho que tem que ter sim um tratamento, né? Tem medicamentos que já foram estudados, não é? E você comentasse um pouco se esses medicamentos que já foram estudados, se tem algum suplemento que o paciente possa tomar e possa melhorar, tudo isso tem que ser dito à população. A população não tem que ter só a notícia ruim. Ele tem que ter uma notícia boa, ele tem que se defender,
Né? Se não tiver a metralhadora, vai no revólver mesmo. Então, mas tem que ter. Porque nós não podemos mais errar como erramos na Covid. Primeira pergunta: risco de pandemia, sim ou não? Não tem risco de pandemia. Ótimo. Mas se tivesse pandemia, como nós deveríamos nos preparar para essa pandemia? Sabendo que a gente pode estudar tanto in vitro como in vivo, né, modelo animal, o que a gente tem de hantavirose estudado até hoje na literatura é basicamente isso: modelos moleculares desse ciclo celular, modelos in vivo em camundongos, e 2 deles que eu descrevo muito é com relação ao que a gente está discutindo, muitos médicos internacionalmente já começam a divulgar os artigos sobre uma alga, né, vermelha, que é a Griffith Shin, que ela reduziu uma carga viral em modelo em célula, em cultivo celular, de 4 logs. 4 logs é 10.000 cópias, né? Então 10 a quarta. E a gente vê isso no modelo em célula. E em camundongo ele deu uma sobrevida maior de 80%. Isso é muito importante. Um vírus que tem uma letalidade de 40%, você vê que placebo e o uso dessa alga, ela agiria inibindo essa beta-3 integrase, né, integrina, da entrada do vírus na célula. Isso já faz um bloqueio, né? A célula já tem um invólucro que impede a penetração. É mais ou menos o que a infurvirtida faz para o HIV, né? Que a gente tem os inibidores de fusão na célula. Então, ela tem esse efeito e parece ter essa ação. Mas, claro, a gente não tem, assim, nenhum medicamento disponível, nem de onde que a gente poderia tirar, manipulado ou não, porque a gente tem alguns exemplos ali na própria Patagônia da carragenina, né? Mas não vi descrito para carragenina, que é um veículo de vários medicamentos tópicos, se ela, sendo uma das algas vermelhas, teria que fazer uma pesquisa se ela poderia ter ação. Mas o que se sabe é que na literatura, esse artigo aí da literatura mostra ação in vitro e ação modelo de camundongo. Outra coisa, reposicionamento de drogas, que é o que a gente aprendeu na pandemia da Covid. O fato de não ter ensaio clínico randomizado duplo cego controlado não quer dizer falta de eficácia. A falta da evidência nível A, 1A, não vai fazer falta de eficácia. Então, se a gente sabe que existem inúmeros artigos, desde a década de 90, quando houve o surto, né, do Andes, que mostram a ação de substâncias que atuam diminuindo a ação do vírus no seu ciclo celular por mudança de pH, né? Alguns falam da cloroquina, hidroxicloroquina, e que você, de outra partida, poderia melhorar a ação do seu sistema imunológico com drogas reposicionadas, que a gente aprendeu muito, por exemplo, com a ivermectina, de ação, ativando o sistema imuninato, melhorando, por exemplo, nitazoxanida, o nível de interferon, que é o antiviral natural. Não só antiviral, né? Ele é ativador de macrófago que serve para atuar sobre qualquer micro-organismo intracelular obrigatório, fungo, bactéria, vírus. Então, numa possibilidade de lesão pulmonar aguda, nós temos estudos desde antes, na SARS-CoV-1, na península de Guangdong, com a hidroxicloroquina inalada, inclusive, né? Lesão endotelial e lesão pulmonar, e com relação à doxiciclina, porque ela diminui o nível de interleucinas, porque o padrão da endotelite do hantavírus é semelhante à Covid. É uma tempestade de citocinas inflamatórias que vão comprometer o endotélio, fazendo essa permeabilidade vascular. Então, doxiciclina, colchicina, hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida seriam drogas que deveriam estar sendo estudadas com afinco por essas grandes, né, estruturas de pesquisa, DARPA, NIH, CDC, EuroCDC, todos esses grandes órgãos deveriam se voltar para essas drogas que são sem patente, porque elas permitem, pela sua plausibilidade biológica, ação in vitro. Muito bem. Nós tem também a história do chá verde. Tem uma descrição em vários artigos que a gente procura na literatura dessa parte de fitoterapia, desse componente, né?
que é a galactocatequina, que ela tem essa ação como um polifenol, e ele vai inibir a replicação viral. Então, assim, não tem estudo mostrando quantidade, nem quanto que pode beber, mas o que se sabe é que os flavonoides e os polifenóis, eles têm essa atividade de melhorar, de potencializar a ação do sistema imune contra micro-organismo intracelular obrigatório. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque ele é contraindicado para várias situações. Pacientes renais crônicos, ele é um potente diurético, então tem que ter cuidado com níveis de sódio, potássio. Tudo tem que ter muita cautela. Então, não é o fato de todo mundo sair comprando aí chá verde, procurar uma alga vermelha para ingerir. É realmente você entender que necessitam pesquisas, mas um médico que estuda fisiopatologia e reposicionamento de drogas, ele pode utilizar desse arsenal como uma forma de melhorar a resposta imunológica do indivíduo. Agradecer a presença da doutora Roberta Lacerda pela brilhante contribuição que deu a este programa, a esta parte do programa que é do Rantavírus. E vamos prosseguir com alguns assuntos também relacionados à imunidade dos pacientes. Como nós vimos com a entrevista com a doutora Roberta Lacerda, nós estamos diante de uma virose emergente, uma antavírus, não é? O ANDV, que é um vírus que habita principalmente as cordilheiras lá da América do Sul, da América do Norte, mas principalmente na América do Sul. E nós tivemos uma revisão dos aspectos epidemiológicos, dos aspectos clínicos. E uma coisa que ficou bem clara, que a doutora Roberta falou, foi que nós não temos um risco de pandemia, não é? A gente pode até comparar que em 2020, quando a pandemia começou na Itália, na Espanha, na Europa, exatamente os cruzeiros que vinham da Europa para o Brasil já traziam casos, né, da doença ou pessoas contaminadas com a doença. Então, houve uma ligação assim histórica, não é? Com o mesmo teatro do início do surto. Mas, assim, foi explicado que o vírus causador dessa antavirose, ele é um vírus, é uma zoonose, ele é um vírus de animais, de roedores silvestres, e que passa através dos seus excretas, de suas fezes, de sua saliva, de sua urina, a mordedura muito raro. Então eles passam para o hospedeiro humano. Só que essa cepa que foi isolada, ela é uma cepa que passa de homem para homem, quer dizer, o contato interhumano. E, consequentemente, ela passa a ser extremamente contagiosa. A hantavírus que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, que há pouquíssimos casos que foram diagnosticados, a gente tem sim o rato do arroz aqui no Rio Grande do Norte. Esse rato do arroz que é o hospedeiro, não é? Desse vírus. Mas esse vírus que tem aqui não é um vírus que tem a capacidade de passar para outra pessoa. Então só quem vai adoecer aqui no Rio Grande do Norte com essa doença, aquelas pessoas que tiverem contato com esses ratos contaminados ou seus produtos, principalmente em armazéns, não é? Em lugares fechados, não é? Em ambientes, no próprio campo, não é? E essa doença, ela passa para cada pessoa pelo contato íntimo com esses produtos desses roedores. Em 1985, quando houve a epidemia de leptospirose, que eu tive
a honra de comandar e de organizar mais de 1.500 casos de leptospirose anictérica nos trabalhadores do arroz, Pau dos Ferros, Coronel João Pessoa, Alexandria, São Miguel, na região do oeste Potiguar. Mais de 1.500 casos dos plantadores de arroz pegavam leptospirose, porque esses roedores também são reservatórios da leptospira. Mas os casos de hantavírus aqui no Rio Grande do Norte são raríssimos, não é? Casos que são citados em discussão de caso, em estudos anatopatológicos, talvez até subdiagnosticados, não é? Por se confundir com a leptospirose. Lembrar que a leptospirose, na sua forma ictérica, na sua forma hemorrágica, ela tem um quadro clínico semelhante à hantavirose daqui do nosso Nordeste. Consequentemente, o diagnóstico diferencial é muito difícil. Então, mas você diz, mas pegar mais 6 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas. A doutora Roberta fez um estudo epidemiológico, ela fez a estratificação de número de casos nos últimos anos, e são muito poucos casos. Mostrando que no ANDV, que é o hantavírus que passa de pessoa para pessoa, que foi isolado no navio, que era contagioso, que passou do esposo para a esposa, ambos morreram, ele era exatamente um vírus que tem esse aspecto, a capacidade de passar de pessoa para pessoa. E esse é o risco. Mas eu lembro que no Ebola, no vírus Nipah, esses outros vírus que vêm aparecendo e que apareceram, deram um surto, matou muita gente, exigiam um contato íntimo, um contato, não é? Tanto assim que nesse navio o próprio médico se contaminou e teve a doença. Então, veja que do ponto de vista epidemiológico, esse hantavírus não é o hantavírus que circula por aqui, não é o hantavírus do Nordeste, não é o hantavírus, digamos assim, contagioso, aquele que leva a surtos e leva a pandemias. Então, quando nós perguntamos à doutora Roberta, nós perguntamos a ela se há risco de pandemia, ela respondeu, não há risco de pandemia. Nada de alarme, nada de ficar procurando, digamos assim, meios de defesa, não, porque este vírus, ele tem uma contagiosidade interhumana ligada a contatos íntimos e repetidos, uma vez que o poder de contágio dele é limitado. Pensou-se que houvesse um ganho de função. O que é ganho de função? É quando o vírus sofre uma modificação genética, que ele passa a ser mais agressivo, que ele passa a ser mais contagioso do que o vírus que lhe deu origem. Então, parece não ter havido ganho de função. Parece ser um vírus mesmo lá da região onde esse vírus existe, onde há contatos interhumanos, onde há pessoas que adoecem, mas pessoas que têm um contato limitado. Então, essa análise que nós estamos fazendo é para que toda a população fique tranquila em relação a esse surto. Agora, quem vai viajar, quem tem fazenda, que tem armazéns fechados, cheios de rato, os ratos urinando, defecando, né? As fezes, através de aerossóis, contaminam as vias respiratórias. As pessoas que trabalham em ambientes rurais e têm contato com ratos dos silos, dos armazéns, ele tem que ter material de proteção, não é? Respiratória, material de EPI, a máscara N95 para proteger contra o contágio. Sim, tem, porque ele vai pegar como fonte primária do rato. Mas o contato interhumano, essa cepa, não é? Ela não tem por aqui. Essa cepa não tem por aqui. Agora, nós temos o reservatório, nós temos a fonte de infecção, nós temos o roedor. Isso aí
Eu, inclusive, na epidemia de leptospirose, em 1985, eu isolei o rato. A única coisa que... Identifiquei o rato, sim. A única coisa que a Ministério da Saúde reclamava de mim é porque quem é o rato que transmite isso? E aí, no final, a gente conseguiu identificar esse rato. E é exatamente do mesmo gênero, não é? O que transmite a leptospirose. E eu digo a vocês que dos 1.500 casos de leptospirose eram todos benignos. Ninguém teve icterícia, forma grave, comprometimento renal, nada disso. Então, ficar bem claro o que nós estamos concluindo aqui em relação a este assunto. Lembrar que hoje é o Dia das Mães, não é? Hoje quero homenagear a minha mãe, que já está lá no céu, Dona Marina Brandão Suassuna, muita saudade dela, a mulher de fibra que nos educou, que nos criou, seguindo os princípios cristãos, e hoje nós somos muito gratos a ela, não é? E pedimos a Deus que, em nome dela, todas as mães desse imenso Brasil sejam abençoadas nesse dia tão importante. Em relação a este surto, nós queríamos também falar um pouco sobre vacinas, não é? Essa doença, existe um órgão nos Estados Unidos, ligado às Forças Armadas dos Estados Unidos, que eles têm vacinas que são utilizadas, né, em operações militares e, inclusive, para este vírus, né? Vacinas que ou foram liberadas ou estão sendo em estudo. E a última vacina, segundo a doutora Roberta, deu muitos efeitos colaterais e essa vacina realmente foi suspensa. Mas há vacinas em estudo, em fases adiantadas, para esse antavírus contagioso. Ok? Estamos no programa médico da gente, falando sobre antavírus, o surto de antavírus que ameaça a população humana. Isso é um mito? É verdade? É para ter medo? Então, pandemia não. Risco de disseminação? Não. A Europa está em alerta. A Europa, que tem os casos mais ligados a comprometimento renal, muito comprometimento renal, que são formas menos graves do que as formas da América do Sul, da Argentina, do Chile, do Brasil, que são formas que podem ser contagiosas. Ok? Então, na China também predomina a forma renal e 90% dos casos na Ásia são de origem chinesa. Queremos também lembrar a dificuldade que se tem do diagnóstico, principalmente com leptospirose, na forma renal. Só que a forma renal a gente não tem por aqui. Aliás, teve, porque eu vi discussão de casos com anatopatologia com lesão renal. Mas o mais comum na América do Sul é a forma cardiopulmonar. Essa forma é a mais frequente. E, consequentemente, ela se confunde também com a Covid-19. Quando a gente sabe que na Covid-19 você pode ter hemorragia, você pode ter o comprometimento pulmonar com hiperinflamação, não é? Você pode ter miocardite. E quando eu falo em síndrome cardiopulmonar, eu estou falando comprometimento com insuficiência cardíaca e com evolução grave. Esses pacientes, eles precisam de uma unidade de terapia intensiva, tá? Suporte intensivo, oxigênio-terapia, aquela mesma dinâmica que tinha no Covid. Ventilação mecânica, né? Paciente entubado, né? E o controle hemodinâmico, porque é uma doença circulatória, há uma endotelite, uma inflamação sistêmica, há um comprometimento cardiovascular, não só pelo comprometimento cardíaco, mas pelo comprometimento também vascular. E
E o tratamento, né? Os antivirais que foram testados, vários antivirais utilizados no tratamento do HIV, por exemplo, mas não funcionam. Como sempre, o ribavirin aparece como primeiro, mas também os resultados não são bons. Ok? Então, como a gente vai prevenir essa doença? Controlar os roedores. Onde houver risco de roedores silvestres estarem em lugares fechados, eliminando seus excretas, e o homem estando em contato, daí ser uma doença ocupacional, como a doutora Roberta falou. Higienização adequada desses ambientes, cuidados nas áreas rurais, vocês que têm fazenda, vocês que armazenam seus produtos agrícolas em lugares fechados, com muitos ratos, não é? E a vigilância sanitária, para que a doença seja diagnosticada em tempo e, consequentemente, combatidas e evitadas grandes epidemias. Estamos encerrando nosso programa de hoje, não é? E com essa primeira apresentação sobre a dor crônica com o Dr. Levi e a apresentação de doutora Roberta Lacerda, começando o assunto antavírus. Queremos avisar que no próximo domingo, dia 17, nós teremos a segunda parte da dor crônica e a segunda parte da infecção pelo hantavírus. Tenham todos um bom dia e até o próximo domingo. Você ouviu Médico da Gente, com o Dr. Fernando Suassuna. De volta domingo às 7:30 da manhã, aqui na Mix. Oferecimento SESI Clínica 3204-6300.